O percurso de Lewis Hamilton com a Ferrari nunca seria ordinário, mas ninguém poderia ter previsto o quão turbulento seria o início. Após uma impressionante posição de pole e vitória na corrida sprint na China, seu primeiro destaque importante com a vermelha, o final de semana de Hamilton tomou um rumo chocante quando ele foi desclassificado do Grande Prêmio principal por desgaste excessivo da placa. Essa desclassificação, já um grande ponto de discussão, transformou-se em algo muito maior, depois que o diretor de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, fez uma declaração inesperada e apaixonada, defendendo tanto a performance quanto a reputação de Hamilton. Isso não se tratava apenas de uma penalidade, mas de uma crítica mais ampla direcionada a Hamilton. E Vasseur decidiu que era hora de reagir. O que ele revelou tem levantado sobrancelhas em todo o mundo da Fórmula 1 e esclarece o quão seriamente a Ferrari está levando tanto a pressão quanto a percepção em relação ao seu mais novo piloto estrela. Portanto, antes de prosseguirmos, certifique-se de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e permanecer conosco até o final, pois essa história vai muito além de uma desclassificação. O contexto é fundamental. A transferência de Hamilton para a Ferrari foi uma das negociações mais aguardadas na história recente da Fórmula 1. Um 7 vezes campeão mundial, se juntando à equipe mais icônica do esporte, sempre viria acompanhada de expectativas pesadas. E embora o início da temporada não tenha sido um desastre, tampouco silenciou seus críticos, que agora afirmam que Hamilton pode ter ultrapassado seu auge depois de terminar em 8º na Austrália e ser desclassificado da 6ª colocação na China. Alguns comentaristas e ex-pilotos retornaram a uma narrativa familiar de que Hamilton está esgotado, que ele perdeu sua vantagem e que a Ferrari cometeu um erro ao contratá-lo neste estágio de sua carreira. Porém, Vasseur teve o suficiente dessa retórica. Em uma entrevista recente, ele rejeitou com paixão a ideia de que Hamilton esteja ultrapassado, chamando os comentários de não apenas imprecisos, mas rudes. Ele apontou para a última corrida de Hamilton com a Mercedes em Abu Dhabi, no ano passado, como um exemplo claro. Apesar de ter largado em 16º, Hamilton lutou na pista para terminar em 4º, ultrapassando seu companheiro de equipe, George Russell, nos últimos voltas. Vasseur argumentou que, se um piloto realmente estivesse acabado, ele não produziria esse tipo de desempenho. Ele também lembrou aos críticos que Hamilton superou Russell ao longo de sua parceria de 3 anos, um fato que muitas vezes é ofuscado em favor de narrativas mais sensacionalistas. Para Vasseur, a sugestão de que Hamilton não tem mais nada a oferecer não é apenas desrespeitosa, é completamente desconectada da realidade, e ele não parou por aí. Vasseur também criticou como a mídia e certos comentaristas distorceram as primeiras atuações de Hamilton na Ferrari. Sim, ele reconheceu que os resultados não foram impecáveis, mas também destacou o quão próximo Hamilton esteve, tanto na classificação quanto no ritmo de corrida. Na China, Hamilton conquistou a pole na corrida sprint à frente de Leclerc e, em seguida, venceu a própria corrida sprint, demonstrando que, quando o carro e a configuração estão funcionando, o piloto britânico ainda é mais do que capaz de entregar resultados. Na Austrália, a estratégia equivocada da equipe ao trocar os pneus tardiamente na corrida custou posições para ambos os pilotos, algo que não pode ser atribuído exclusivamente ao piloto. A desclassificação na China, como Vasseur prontamente observou, não teve nada a ver com a condução de Hamilton. O desgaste excessivo da placa foi resultado de uma configuração de altura de passeio que a equipe admitiu ser muito agressiva, uma escolha possivelmente impactada pela falta de dados de corridas longas em pista seca durante os testes da pré-temporada, onde o tempo de Hamilton foi interrompido devido a um problema mecânico. Foi um erro da equipe, simples e claro, e Vasseur deixou bem claro que Hamilton não é culpado. Na verdade, a única razão pela qual ele se encontrou em uma posição de ser desclassificado foi porque lutava arduamente para trazer o carro para casa, em uma posição que pontuasse, um testemunho de seu esforço e não de seu declínio.
O que também se tornou evidente é o quão protetora a Ferrari se tornou em relação a Hamilton em tão pouco tempo. As declarações de Vasseur não foram apenas esclarecimentos técnicos, foram pessoais. É raro um diretor de equipe falar de forma tão direta e emocional em defesa de um piloto, especialmente de um tão novo na equipe. Mas isso diz muito sobre o quão seriamente a Ferrari leva as críticas direcionadas a Hamilton e o quanto está comprometida em provar que os duvidosos estão errados. Eles não contrataram um piloto por publicidade ou sentimento. Contrataram-no porque acreditam que ele pode conduzi-los de volta à glória dos campeonatos. E, no entanto, esse caminho não será fácil. O SF25 mostrou vislumbres de competitividade, particularmente em condições de corrida sprint, mas continua sendo um carro inconsistente e potencialmente excessivamente sensível quando se trata de configuração e desempenho ao longo da corrida. A Ferrari ainda está atrás da Red Bull e da McLaren no campeonato de construtores, e tanto Hamilton quanto Leclerc estão lutando para alcançar melhores posições na classificação dos pilotos. Para reverter essa situação, a equipe precisará de mais do que finais de semana sem incidentes. Precisará de coesão, precisão e confiança. E isso inclui ignorar as críticas externas. A declaração de Vasseur também serve como um aviso para o restante do paddock e para a mídia. Subestime Hamilton por sua conta e risco. A narrativa de que ele perdeu sua vantagem por conta da idade não é apenas ultrapassada, é preguiçosa. Embora seja verdade que nenhum piloto com mais de 40 anos tenha conquistado o título mundial desde 1966, Vasseur lembrou a todos que a Fórmula 1 está mudando, os carros são diferentes, os métodos de treinamento são avançados e Hamilton não é um piloto comum. Ele é um dos atletas mais disciplinados, comprometidos e incrivelmente focados na história do esporte. Se alguém pode quebrar esse recorde, esse alguém é ele. Para o próprio Hamilton, estas últimas semanas provavelmente foram frustrantes. Uma nova equipe, um novo ambiente e já uma avalanche de julgamentos e especulações. Mas, como ficou claro na defesa de Vasseur, as pessoas que importam ainda acreditam nele. E, como já vimos repetidamente, quando Hamilton é duvidado, é geralmente quando ele se torna mais perigoso. Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre a defesa apaixonada de Fred Vasseur em favor de Lewis Hamilton. Essa é a liderança que a Ferrari precisa para permanecer unida sob pressão? Ou você acha que isso sinaliza o quão sensível a equipe está se tornando em relação às críticas à medida que as expectativas continuam a aumentar? O que está claro é que Vasseur não está apenas protegendo um piloto. Ele está protegendo uma visão na qual Hamilton, apesar de um começo conturbado, ainda é visto como um pilar vital do projeto de longo prazo da Ferrari. E isso diz muito sobre a dinâmica interna da equipe e a fé depositada na experiência em vez de narrativas. Este também é um momento fascinante na cultura mais ampla da Fórmula 1. Um momento que levanta questões sobre como julgamos os pilotos no crepúsculo de suas carreiras, com que rapidez descartamos lendas e quanta paciência as equipes modernas realmente têm em uma era de escrutínio constante. A desclassificação de Hamilton pode ter roubado as manchetes, mas o que se seguiu é um lembrete claro de que a percepção muitas vezes pode ser mais influente do que os resultados. A narrativa de declínio é fácil de vender, mas talvez, como sugere Vasseur, ela esteja completamente desconectada da realidade. As próximas corridas revelarão se esse momento se torna um grito de guerra ou uma nota de rodapé. Se o apoio de Vasseur capacitar Hamilton a silenciar os duvidosos, se a Ferrari usará essa crítica como combustível para aprimorar suas operações, melhorar o desempenho do carro e provar que são concorrentes sérios, ou se a pressão apenas aumentará, expondo mais fraquezas na estrutura e na tomada de decisões da equipe. Essas são as histórias que definem uma temporada. Não apenas quem vence no domingo, mas como uma equipe evolui diante da adversidade e da controvérsia. A resposta de Hamilton, comedida,
focada e discretamente resiliente, reflete um piloto que já enfrentou tempestades. Ele superou mudanças de regulamento, disputas com companheiros de equipe e incêndios políticos dentro do esporte. E mesmo assim, aqui está ele, começando um novo capítulo com mais olhos sobre ele do que nunca. Se ele vai provar que os críticos estão errados e trazer glória para a Ferrari, isso não será por manchetes ou declarações, mas por meio da execução, precisão e consistência. Ao longo do tempo, e para os fãs, aqueles que acompanham de perto a cada final de semana, analisando tempos de volta, comunicações pela rádio da equipe e cada entrevista pós-corrida, é por isso que vocês permanecem atentos, não apenas pela corrida em si, mas pela complexa tapeçaria de personalidades, ambições e desafios que fazem da Fórmula 1 o esporte a motor mais dramático do planeta. Se você apreciou esta análise profunda e deseja acompanhar cada reviravolta, cada choque e cada arco inesperado de redenção que a temporada 2025 nos reserva, certifique-se de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações, pois o que vem a seguir pode reescrever toda a trajetória deste campeonato, e você não vai querer perder um segundo de. Obrigado por fazer parte desta jornada, e nos veremos na próxima.